tenho lembrança nenhuma. Você tem que dirigir por você e pelos outros. O que acontece com uma criança sem o cinto de segurança? Boa noite. Seu filho está aprendendo a dirigir? Você tem criança pequena ou já sofreu algum acidente de trânsito? O SBT Repórter de hoje quer nos ajudar até onde depende da gente a não estar entre um dos 5 brasileiros que morrem por hora nessa tragédia nacional. Cadeirinha, você já entendeu se precisa mesmo? De que forma ela vai salvar os futuros motoristas? Carro velho, dá pra gente aproveitar? E talvez o maior alerta, você e eu vamos concordar, ninguém dá bola pro cinto de segurança no banco de trás. A história de Marisa, que ficou tetraplégica, pode mudar a nossa postura dentro dessa armadura moderna chamada automóvel. Marisa, mudou tudo para você daquele acidente para hoje? Totalmente, porque na época meu bebê tinha 5 meses de idade. Então daí eu já não pude mais pegá-lo no colo. Isso que a gente está vendo impressiona. Cada carro destruído aqui tem uma história diferente. Histórias de famílias inteiras. A gente não tem nem ideia se quem estava aqui dentro, por exemplo, conseguiu sobreviver. Mas segundo as estatísticas, cerca de 34 mil pessoas morrem por ano na hora em que o acidente acontece. Outras milhares de pessoas acabam morrendo depois nos hospitais. 5 pessoas morrem por hora no Brasil. Às 13h54 da madrugada do dia 28 de julho deste ano, mais uma vítima. Nesta tragédia flagrada pela câmera de um cruzamento em São Paulo. O carro preto está em alta velocidade. O motorista não para no cruzamento. Naquele mesmo instante, um carro prata vem da outra rua. E os dois batem em cheio. O carro preto é jogado longe e vai parar num poste. A lateral fica destruída. Resultado do acidente: o rapaz do carro preto morre na hora. Paulo Eduardo de Castro Caetano era dentista. Tinha apenas 30 anos e estava noivo. Naquele dia, ele voltava da própria despedida de solteiro. Subiria ao altar exatamente neste mês em que o SBT Repórter está sendo exibido. O jovem é mais uma dessas 34 mil vítimas do trânsito. Número que poderia ser reduzido se os motoristas se conscientizassem do perigo que o carro pode representar. É difícil dirigir numa cidade como São Paulo? Dificílimo. Por quê? Quem dirige aqui em São Paulo? Porque é um trânsito muito intenso e a maior parte das pessoas não respeitam absolutamente nenhum tipo de legislação. Você tem que dirigir por você e pelos outros.
trânsito, o carro pode se tornar uma armadura para o motorista. O carro é uma extensão do poder do homem. O carro dá uma velocidade para o homem que ele, sem o carro, jamais teria. Então isso amplia o poder do homem. Além disso, o carro dá status. Então o carro é como se ele fosse mais poderoso e mais indestrutível. Sorte, milagre, o João ainda não tem palavras para definir o que aconteceu com ele. Era final de férias e ele voltava de Minas Gerais com a mulher e a filhinha. Só que 700 quilômetros depois, dirigindo, o João acabou pegando no sono e o carro capotou. Quando eu notei o carro, já só percebi que o carro já virando. João, você dormiu no volante? Correto. Eu já chegando em Belo Horizonte, já não vinha passando bem, mas decidi seguir viagem. Ainda faltava 500 quilômetros. Você queria chegar antes sem parar, é isso? É, exatamente. Acabei capotando, perdendo o controle do veículo e acabei capotando. Quantas vezes? Olha, foi 4 capotagens. Na realidade, eu só acordei, ouvi no momento que estava capotando. O João usava o cinto de segurança. O mais impressionante é que a mulher do João estava sentada no banco de trás do carro, dormindo sem cinto de segurança, e a filhinha do João estava deitada também dormindo no colo da mãe. E quando o acidente aconteceu, a mulher do João foi arremessada para fora do carro. O João capotou de um lado da pista e a mulher dele foi parar uma outra pista, né, João? Exato. Quer dizer, a 20 metros ou mais de 20 metros da pista de onde o carro ficou. Carla, você não usava o cinto de segurança? Não, eu tirei o cinto para dormir um pouco, para ficar mais confortável. E aí acho que esse foi o grande problema. Esse foi o grande erro, né? Como é que você estava? Ela estava no meu colo e eu sem cinto, ela sem cinto também. Eu deitei um pouco, coloquei ela no colo. Quando te contaram que você foi parar no outro lado da pista, a uns 20 metros de distância do carro, o que você pensou? Nem acreditei. Na hora achei que fosse mentira. Você ficou ferida? Fiquei com um corte no rosto, ralei o rosto, o aqui ombro, do lado? O joelho, ralei bastante. Mas nada mais do que isso? Não, superficial. E a Maria? E ela saiu ilesa, não aconteceu nada. Eles escaparam por pouco da morte, mas aquele 22 de abril de 2010 ensinou uma lição muito importante para essa família. Agora a gente ficou muito mais cuidadoso com a segurança, né? Quando a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente lembra é de colocar o cinto e a Maria na cadeirinha. Pelos dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país em número de mortes no trânsito no mundo. Fica atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Quando não mata, pode deixar sequelas. Nós estamos no Lar Escola São Francisco, aqui em São Paulo, que é um centro de reabilitação para as pessoas com deficiências físicas. Todos os dias são feitos aqui mais de 1000 atendimentos. E nós viemos conversar com a Marisa dos Santos. Ela é uma jovem de 29 anos que há 1 ano e meio sofreu um acidente. A Marisa estava no banco de trás do carro, sem cinto de segurança, e o carro acabou batendo num poste. A Marisa, nesse momento, está falando com a doutora Sandra. Como é que vai o tratamento? Vai bem? Graças a Deus, estou vendo bastante melhora.
o que aconteceu contigo? Tem como contar pra gente como é que foi o teu acidente? Meu acidente foi... Nós colidimos com um poste, eu estava no banco de trás, sem cinto, então meu corpo foi projetado para frente e houve um efeito chicote lesionando minha medula. E eu fiquei tetraplégica desde o momento da batida, já não movi mais nada. Marisa poderia estar fora deste programa se estivesse usando o cinto no banco de trás. Assim como no banco da frente, colocar o cinto atrás também é obrigatório. Pouca gente sabe disso, mas é lei desde o dia 1º de janeiro de 1998. Está no Código Nacional de Trânsito. Ah, e a lei vale tanto na estrada quanto na cidade. Marisa, a gente sabe que a gente tem que usar cinto de segurança. Sim. Eu sei, você sabia, todo mundo sabe. Por que a Marisa, naquele dia, em maio de 2009, não usou o cinto de segurança no banco de trás do carro? Porque a gente estava perto de casa, estava na rua de cima de casa, tinha ido numa pizzaria e acabou esquecendo. Para mim era comum não usar, mesmo sabendo que era obrigatório. O que acontece com uma pessoa que está sentada no banco traseiro do carro na hora do acidente? Para entender melhor, a gente veio procurar a ajuda do José, que é engenheiro mecânico e também especialista em segurança, não é isso? Isso. Me diz um negócio, por que é importante o cinto de segurança de 3 pontos e não o de 2 pontos? Ele é mais adequado para segurar o ocupante no caso de uma colisão, porque a parte de baixo dele segura a gente, segura o ocupante na parte que é mais forte nossa, que é esse osso aqui. Ele não deve ser passado nunca sobre a barriga, sobre o abdômen. Tem que ficar aqui embaixo. Tem que ficar o mais baixo possível. Muita gente coloca aqui, né? É, exato. É inadequado. Desde janeiro de 1999, todos os carros novos são obrigados por lei a sair de fábrica com um cinto de 3 pontos traseiros nas 2 laterais. Antes disso, só alguns carros vinham com esse dispositivo de segurança. Outra coisa, José, que eu sinto, tem gente que faz isso. Isso, outra coisa perigosa, né? Porque fica muito grudado no pescoço. Não muito para fora, porque senão você pode escorregar, e nem muito próximo do pescoço. Quando você foi jogada para frente do carro, você tem ideia de quantos quilos você representou naquele momento que você estava sendo jogada? Já te contaram? Não sei quantos quilos. Eu sei que dobrou ou triplicou. Então a gente vai ver qual é a transformação de uma pessoa dentro do carro, no banco de trás, para saber o que acontece com ela e quanto ela acaba pesando na hora de ser arremessada para frente do carro. Perigo para todos os ocupantes do carro, até para quem está com o cinto. Uma pessoa de uns 70 quilos, nessa pancada, o peso de 3 toneladas, quer dizer, a chance de ocorrer uma lesão ou uma fatalidade se torna bem maior. Esse ocupante sem cinto, em relação aos outros ocupantes, ele pode se tornar o perigo. Porque imagine esse impacto de 3 toneladas na sua cabeça, você está sentado na frente com o cinto e vem alguém te dar um impacto dessa intensidade. Ainda hoje, no SBT Repórter, você vai ver o que acontece com uma criança sentada no banco de trás sem o cinto de segurança. Maria, você está sentindo que a Marisa
está ficando mais forte? Tá, sim. O que mudou? Mudou muita coisa, né? O fato de eu ver ela mexendo com os braços, para mim já é uma alegria muito grande. Marisa foi uma exceção. Uma pesquisa americana mostrou que de cada 100 acidentes de trânsito envolvendo pessoas que não usam o cinto, apenas 45 delas se salvam. E quando se fala em crianças? Então, os números mostram que, na verdade, o efeito é até maior. Num estudo dos Estados Unidos, mostrou de cada 100 crianças que morreriam por não estar usando a cadeirinha, 70 poderiam se salvar. 70 bebês poderiam se salvar utilizando o transporte adequado. Esse garoto brincalhão faz hoje 3 anos de idade. Em 2010, o Enzo comemora aniversário 2 vezes. Eu explico. É que no ano passado ele sofreu um acidente de trânsito e por pouco hoje ele poderia não estar aqui com a gente. Enzo é filho da atriz e apresentadora Jaqueline Petkovic, que estreou na TV nos anos 90 no programa Fantasia do SBT. Tudo bom? Tudo. Quantos anos você tem? Jaqueline também apresentou o infantil Bom Dia e Companhia. Dia 24 de agosto de 2009, 8h30 da manhã, Rodoanel, na Grande São Paulo, sentido Regis Bittencourt, Bandeirantes. Um percurso de rotina. Jaqueline levava Enzo para a escola. Mas ela sofreu um acidente no meio do caminho. O que aconteceu naquele dia? Era para mim um dia normal, né? Eu acordei, arrumei o Enzo, estava indo trabalhar, peguei o Rodoanel para deixar primeiro o Enzo na escola para seguir para o meu trabalho, mas foi interrompido. Eu não tenho lembrança nenhuma, nada. O que eu sei é que me falaram que eu estava de mão dada com meu filho quando chegaram para socorrer. O Enzo estava acordado, mas eu já estava desacordada e eu não abri a mão. Eu acho que, assim, foi impressionante isso. Quando eles me contaram, assim, me deu um aperto, assim, no coração, né? Imagina a cena. Com o impacto, Jaqueline bateu a cabeça e teve a coluna deslocada. Chegou inconsciente ao hospital e passou dias na UTI. Na época, os médicos suspeitaram de traumatismo craniano. O Enzo estava no banco de trás e estava usando a cadeirinha. O Enzo não teve nenhum arranhão. Nenhum arranhão. E ainda nem era lei, né? Muita gente procurava, assim, esquecer que a cadeirinha existia, inclusive aqui no Brasil. Você sai da maternidade sem nenhuma proteção. Tem mãe que vai embora com um bebê no colo. Isso é um pecado, né? Porque não existe coisa mais frágil que um bebê. A apresentadora sempre se preocupou com a segurança do filho dentro de um carro, que até a família pegava no pé dela. Mas dá muito trabalho até pôr a cadeirinha, tirar da cadeirinha. Não, ele vai com o cinto e na cadeirinha. Era sempre assim. Para a Jaqueline, esta festinha é mais do que especial. Chega até a emocionar. Você vê o Enzo assim, todo alegrão, todo feliz, sem nenhum arranhão. Como é que você se sente? Dá até. É difícil, né? Pra mim não tem palavras assim para descrever como é bom saber que uma coisa assim, uma ação, né? Eu tenho meu filho inteiro, ele saiu sem nenhum arranhão.